Aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a devoção ao Espírito Santo. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Irmãos, nós acreditamos e professamos a nossa fé que o Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa frase, essa ordem, amarás o Senhor teu Deus, que encontramos em Deuteronômio, nós a direcionamos ao Espírito Santo porque Ele é Deus. Ele é Deus que nos santifica. Se toda a santificação que acontece conosco, toda a moção que se volta o nosso coração a Deus, é o Espírito Santo que inicia isso em nosso coração. A nossa fé, tudo aquilo que nós entendemos e compreendemos ao longo da nossa vida, por causa das coisas de Cristo, isso foi nos dado pela ação do Espírito Santo. É o próprio Deus que nos revela quem é Deus. É o próprio Espírito Santo que nos fala quem é o Senhor Jesus. É obra dele fazer com que a gente compreenda as verdades espirituais. E através dos seus dons, que nós já falamos em vídeos anteriores, ele cultiva a alma humana a se assemelhar a Deus. O Espírito Santo é esse Deus que Jesus envia aos corações daqueles que acreditam no seu amor, que acreditam na sua pessoa. É uma maravilha a gente estar falando que o nosso coração precisa ser mais devoto ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós queremos até mesmo que o nosso canal Vida no Espírito Santo seja uma maneira de servir a você, chegando aos corações de tantos irmãos cristãos. Nesse sentido, compreendemos São Paulo que nos diz assim, lá na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus pelo que estáis selados. São Paulo que vem nos ordenar isso, não entristeçais. E quando é que nós entristeçamos o Espírito Santo? Quando nós esquecemos que nós precisamos permanecer na vida da graça, recusando o pecado, recusando e fugindo das tentações que sobrevêm à nossa vida. Ali, quando nós firmemente lutamos através de uma vigilância, através de uma oração, nós nos alegramos e de fato devotamos a nossa vida ao Espírito Santo. Falamos em outros vídeos que o Espírito se opõe à carne. Quando um está presente no coração do humano, o outro precisa se retirar. E se o ser humano, através do seu livre-arbítrio, através da sua vontade, se adere ao pecado, obviamente, entristece o Espírito Santo. E quem vive dessa forma não se devota ao Espírito Santo. E nesse vídeo, que essa ordem do apóstolo Paulo, a mim e a você, de não entristecer o Espírito Santo, seja para nós uma regra de vida, pautada pelo amor ao Espírito Santo. O Papa Leão XIII ainda vem nos advertir assim: todo cristão deve brilhar com o esplendor da virtude para agradar a um hóspede tão grande e tão benéfico, antes de tudo com castidade e santidade. O Papa Leão XIII vem nos lembrar que o Espírito Santo morando em nós, esse doce hóspede da alma, para que nós assim cuidemos desse nosso interior. E esse cuidado que envolve castidade para quem é jovem, para quem é casado, envolve santidade, que nada mais é do que essa fuga ao pecado, esse desejo de permanecer na vida da graça. Esse cuidado que a gente diligentemente aplica em nossa vida faz com que o Espírito Santo seja devotado por essa alma que assim vive. Portanto, eu e você somos convidados a lembrarmos, nós somos templos do Espírito Santo.
esse hóspede que mora em nós e que não quer sair da nossa vida. E só sai quando nós optamos por uma vida contrária a Ele. Nós vimos no vídeo anterior a ação do Espírito Santo na alma dos justos. Eu vou deixar aqui um link para você. E os inúmeros benefícios que a alma realiza sob a ação do Espírito Santo. Assim sendo, saibamos que quando o Espírito Santo não permanece na alma, por que será que ela não permanece na alma? Já gostaria muito que você visse esse vídeo, a fidelidade ao Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo que, quando não é interrompida no coração humano, provoca em nós verdadeiros frutos do Espírito Santo. Aqueles frutos que São Paulo vai falar lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, aliás, adiante, né? São Paulo vem falar do fruto da paz, da bondade, por aí vai. Em outros vídeos nós falaremos desses frutos. Mas o que interessa a nós nesse momento é uma contínua abertura, uma fidelidade ao Espírito Santo, que vai fazer com que a nossa alma experimente a alegria que vem de Deus. A alegria de ser cristão verdadeiramente, apesar de todas as tribulações. Sábado passado eu estava meditando um livro chamado A Ciência da Cruz, e está relatando alguns sofrimentos que São João da Cruz vivenciou na época da Reforma do Carmelo. Ele que ali foi realmente flagelado por irmãos da mesma ordem, e dizia assim: ó, doce alegria que eu tenho de permanecer junto ao Senhor Jesus. Ou seja, ele estava passando realmente por um suplício muito complicado, humanamente falando, mas a alma dele estava cheia do Espírito Santo, e aquilo, para ele, era uma alegria, um gozo verdadeiro. Como o mundo pode dar essa alegria para nós, se primeiro a gente não se render à idolatria ao dinheiro, se primeiro a gente não se render à idolatria das luxúrias e dos prazeres que tem esse mundo? Só que ao se render a isso, nós afastamos do nosso coração esse Espírito Santo e toda a sua ação poderosa. A nossa alma é templo do Espírito Santo e Ele está sempre a nos impulsionar, meus irmãos, à santificação, sempre. É essa ação do Espírito Santo que coloca em nós um desejo de se unir a Cristo, de se assemelhar a Ele. Assim sendo, evitar, fugir do pecado que ofende, expulsa o Espírito Santo, é a ação que denota uma devoção. Você não concorda comigo? Quando você percebe os benefícios que a sua alma tem ao permanecer fiel ao Espírito Santo, então você vai fazer simultaneamente um esforço redobrado para não se atirar ao pecado na sua vida. Que o Espírito Santo consiga colocar em nós, aumentar em nós a virtude da fortaleza. Que o Espírito Santo derrame em nós o dom do temor de Deus, que é aquele dom que faz com que a gente ame tanto ao Senhor, aquele amor perfeito, que faz assim: eu não quero ofender aquele que me ama de verdade. É uma relação de amizade. É uma relação que o discípulo não quer ofender ao mestre e por isso ama, e por causa desse amor não faz nada que desagrada ao mestre. Quando a gente vive assim, meu irmão, de fato, nós estamos sendo devotos do Espírito Santo. Papa Leão XIII ainda nos diz: o pecador ofende o Espírito Santo abusando dos seus dons, tirando uma vantagem da sua bondade, se tornando mais endurecido no pecado. Aquele que resiste à verdade por meio da malícia e se afasta dela, peca gravemente contra o Espírito Santo. E em nossos dias, esse pecado se tornou tão frequente que parece ter chegado os dias sombrios preditos pelo apóstolo Paulo. Ô meu irmão, sabe o que o Papa Leão XIII está dizendo? Está dizendo quando a gente pensa assim: eu vou pecar agora, depois eu confesso. Eu vou fazer isso aqui agora, depois eu vou para a missa e peço perdão. Eu peco agora e depois, minutos depois, eu estou pedindo perdão a Deus. É quando você não quer, através de uma prova cabal mesmo, através de uma devoção, através de uma decisão que implica a sua vontade sendo direcionada a Deus e se afastando dos prazeres que esse mundo oferece. Então, quando você realmente decide assim, denota uma devoção ao Espírito Santo. E o que o Papa está dizendo é o quê? As pessoas estão subjugando a sua vontade, elas estão querendo fazer o que impera na carne, para depois tentar retornar ao Espírito. E estão fazendo isso
constantemente, na verdade, estão com um pé do lado de lá no muro do pecado e um pé do lado de cá tentando buscar graça. Mas a verdade vem para nós dizer assim, que não tem como você permanecer no pecado e no Espírito Santo, porque ambos se excluem mutuamente. Quem vive no Espírito Santo odeia o pecado. Quem vive no pecado odeia a ação do Espírito Santo, porque elas se excluem mutuamente de fato. O Espírito Santo sempre vai provocar em nós uma aproximação da luz. Ele vai sempre nos direcionar rumo a Cristo, enquanto que o pecado ele retira nós da luz, nos levando para as trevas. Como você pode acreditar nessas mentiras que o inimigo semeia através da tentação, falando, não tem problema, agora você faz isso, depois você pede perdão. Isso faz com que o nosso coração, pouco a pouco, se endureça, se endureça. Quando você acha que está voltando a Deus, daqui a pouco você o abandona através da não ida à missa, através da falta de frequência às confissões, através de um tempo prolongado sem abrir a palavra de Deus, através de um tempo prolongado sem, de fato, pegar um terço, fazer uma oração, ter os seus momentos de intimidade com o Senhor. Pode perceber, o seu coração fica provocado a não fazer as coisas espirituais. E por fim, o Papa Leão XIII vem nos alertar assim, todos os pregadores e aqueles que cuidam das almas devem lembrar que é o seu dever instruir o seu povo de maneira mais diligente e completa sobre o Espírito Santo. Corroborando esse desejo do Papa Leão XIII, eu peço a você que dê uma olhada num vídeo que eu vou deixar aqui, o imprescindível no anúncio do Evangelho, onde nós somos convidados enquanto pregadores. Primeiramente, é claro, a viver de acordo com aquilo que nós estamos pregando, mas principalmente os caminhos que nós traçamos para mergulhar a nossa vida na palavra de Deus, nessa compreensão da palavra de Deus, para anunciar a verdade ao povo de Deus. O Papa Leão XIII tem razão enorme nisso. Nós, os pregadores, precisamos trazer a verdade, porque senão o povo se perde por falta de conhecimento. Se você chegou até aqui, nós do canal do Espírito Santo, pedimos a você que se una conosco na nossa devoção ao Espírito Santo. Curta, comente, compartilha os vídeos com outras pessoas, que o Espírito Santo nos abençoe e que nós o adoramos e bendizemos como Deus que Ele é. Vamos finalizar aqui com uma oração? Meu Deus, eu te adoro como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sob a nomeação e designação de amor. Tu és o amor vivífico, no qual o Pai e o Filho se amam mutuamente. És tu o autor do amor sobrenatural em nossos corações. Como fogo desceste do céu no dia de Pentecostes, e como fogo tu queimas até o fim as impurezas do pecado e da vaidade no coração e acendes a chama da pura devoção e afeto. És tu quem unificas o céu e a terra, mostrando-nos a glória e a beleza da natureza divina e fazendo-nos amá-la como ela é em si mesma, tão fascinante e vitoriosa. Eu te adoro, ó fogo incriado e eterno, fogo pelo qual nossas almas vivem, pelo qual só elas estão capacitadas para o céu. Amém, irmãos? Finalizamos aqui, desejando que você e a sua família tenham um excelente dia, uma excelente semana. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.